Bem-vindos! Hoje a gente mergulha num trecho bem interessante chamado A Linguagem Incompreensível. Ele faz parte de uma obra maior, né, com um título parecido. Uhum. A nossa fonte principal aqui, ela explora uma pergunta direta de Jesus, lá em João 8,43. Por que não compreendeis a minha linguagem? Uma pergunta forte, né? Exato. E a nossa missão aqui é tentar desvendar por que, pelo menos na visão desse texto, a comunicação de Cristo é apresentada como algo que vai além do entendimento comum, sabe? Certo. O que torna essa linguagem incompreensível para essa fonte. Vamos investigar essas ideias centrais que eles apresentam. Vamos lá. Bom, o ponto de partida é essa pergunta mesmo, João 8,43. O texto define linguagem do jeito que a gente conhece, né? Um sistema de comunicação, signos, sons, gestos. Sim, o básico. Então, isso parece indicar que a barreira que a fonte menciona não é puramente intelectual, né? Não é só falta de entender as palavras. Exatamente. A argumentação que o texto traz, ela distingue duas coisas, basicamente. Tem a linguagem comum, que a gente acessa pelo intelecto, pela razão, Certo? e tem outra que seria percebida só pelo espírito. O texto chama isso de revelação. Revelação. É, e a distinção é crucial para eles. Conhecer ou entender com a cabeça, intelectualmente, não seria o bastante. Precisaria dessa compreensão espiritual. Entendi. O fascinante aqui é essa separação que eles fazem, né? Entre o entendimento lógico ou até emocional e essa recepção de uma verdade que seria espiritual. E aqui é que fica bem interessante. O texto vai buscar apoio, né? Cita o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios 3, versículos 5 e 6. Ah, sim. A passagem que fala. Outros de um novo pacto, não da letra, mas do espírito, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Como é que a fonte usa isso, então? Bom, eles usam essa passagem para criticar o que chamam de cristianismo nominal. Cristianismo nominal? O que seria isso para eles? Seria, segundo o texto, aquele que se apoia muito no próprio pensamento, nas próprias ideias sobre Deus, sabe? Em vez de buscar o que eles veem como inspiração divina. Entendi. Uma dependência das concepções humanas. Exato. E essa dependência que seria a raiz da incompatibilidade com a linguagem de Cristo. Tanto lá atrás, historicamente, quanto hoje em dia, na visão da fonte. Certo. E se a gente conecta isso ao quadro geral, o texto sugere que essa incompatibilidade acaba levando a uma visão distorcida do que seria a verdade evangélica. Interessante também como a fonte liga isso a uma questão de identidade cristã. Eles mencionam Gálatas 2, versículo 20. Ah, o vivo não mais eu. Esse mesmo. Vivo no mais eu, mas Cristo vive em mim. A fonte parece colocar isso em contraste com um desejo de moldar Cristo aos nossos sistemas, né? Sim, em vez de aceitar aquele que seria revelado no evangelho. Chega a falar numa inversão da verdade. Tipo, valorizar mais a doutrina do que o doutrinador. O continente mais que o conteúdo. Precisamente. E para ilustrar isso, eles usam outra analogia de 2 Coríntios 4:7, aquela do tesouro em vasos de barro. Ah, conheço. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Isso, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Na interpretação da fonte, o valor está no tesouro, Cristo, habitando na pessoa regenerada, né? Entendi. No conteúdo. Exato. E não no vaso, que seria a pessoa, a aparência moral dela, essas coisas. O texto é bem direto ao dizer que a questão do comportamento pertenceria exclusivamente a Cristo. Então, voltando lá para a pergunta inicial de Jesus. Por que não compreendeis a minha linguagem? Qual é a resposta que o próprio Jesus dá, segundo o registro que a fonte usa? A continuação do versículo é a chave para a fonte. É porque não podeis ouvir a minha palavra. Não podeis ouvir. E a fonte foca muito nisso, nesse não poder ouvir. A interpretação deles não é que falta vontade ou que é uma escolha. Ah, interessante. Sim, o texto até menciona e descarta o que chama de famigerado livre-arbítrio nesse ponto específico da audição espiritual. Para eles é uma incapacidade mesmo, intrínseca. Uma incapacidade. Nossa, isso é bem forte. Como é que a fonte justifica essa ideia de incapacidade? É um ponto central para eles. O texto vincula essa capacidade de ouvir espiritualmente a uma condição
digamos, pré-existente. Que condição seria essa? Seria pertencer àqueles cujos nomes estão escritos no livro do Cordeiro e que, por isso, recebem o que o texto chama de graça da vivificação para crer. Entendi. Então não é algo que a pessoa desenvolve por si só. Não na perspectiva dessa fonte. Para eles, a compreensão não vem do esforço ou do querer humano. Vem de uma capacidade que é dada, concedida divinamente. É uma questão de poder ouvir, não de querer ouvir. Certo. Bom, então, resumindo um pouco o que a gente viu, exploramos hoje uma fonte que apresenta a comunicação de Cristo como algo que opera num nível além do intelecto, né? Exato. Exigindo, segundo essa visão, uma capacidade espiritual de ouvir. E essa capacidade, para o texto, não seria universal, nem uma questão de escolha pessoal. Uhum. Vimos os argumentos que eles tiram de passagens bíblicas e a crítica que fazem a formas de religiosidade que consideram meramente humanas ou nominais. De fato. E essa análise que a fonte faz, ela nos deixa com uma questão interessante sobre a natureza da interpretação, né, de mensagens tidas como fundamentais ou divinas. Qual questão seria? Até que ponto a compreensão depende das faculdades de quem recebe versus a natureza da própria mensagem, ou de quem está falando. O texto que a gente analisou claramente pende para o lado da capacidade do receptor como fator decisivo. É verdade. E isso faz a gente pensar como é que essa dinâmica mensagem, mensageiro, capacidade do receptor, como se aplica em outras áreas, outras formas de comunicação que são complexas, profundas, né? Com certeza, é uma reflexão válida. Fica aí a reflexão, então. Até a nossa próxima análise.